Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo, vai estar passando aqui na tela, pode abrir comigo, por favor, Êxodo capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da palavra de Deus, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite. E nós estamos começando hoje, irmãos, 15 dias da nossa série especial da campanha da Páscoa. Pensa que daqui a 15 dias já é Páscoa, glória a Deus. Então nós vamos entender hoje o que é a Páscoa, como surgiu a Páscoa, o que Deus estabeleceu para nós na Páscoa. Êxodo capítulo 12, e o que está narrado aqui é um planejamento do que iria acontecer e do que aconteceu na última noite em que Israel ficou cativo no Egito. Então é a história do momento da 10ª praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, e o que Deus fez naquela noite. Deus revelou a Moisés o que eles deviam fazer, como eles deviam se preparar, e como Deus nominou aquilo. Então olha aí, Êxodo capítulo 12, no versículo 2, aliás, versículo 3, o pessoal vai passar aí para você, versículo 3, Deus fala para Moisés assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Meus irmãos, aqui Deus estava dando uma orientação sobre o que o povo de Israel deveria fazer na noite que seria a passagem, a transição, a última noite em que eles seriam escravos no Egito. Eles estavam lá 430 anos, estavam sendo escravizados, e aqui narra, fala do que aconteceu naquela última noite. Amém, Jesus? Quem está aí? Está todo mundo bem? Está frio, está calor? Não? Está ok? Aquele ar-condicionado ali, ô Dirceu, por favor, pode ligar, tá? Esse aqui, nós não estamos não, esse último aqui está desligado, que eu estou vendo daqui. Aqui, meu filho, aqui no meio, esse aqui. Isso, aqui, eu estou vendo que o pessoal está com calor ali, né? Ar-condicionado aqui, ó. Isso, pastor enxerga tudo aqui, né? Eu sei até quem não está aqui no culto hoje. Olha só, então, queridos, esse episódio aconteceu, Deus orientou o seu povo sobre o que eles deveriam fazer então, naquela noite, e Deus disse para que cada família preparasse um cordeiro. Diga comigo, cordeiro. Cada família deveria preparar um cordeiro. Para quê, pastor? Olha a sequência, versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de pessoas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Diga cordeiro. E como deveria ser esse cordeiro? O cordeiro, ou cabrito, ovelha, deveria ser sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então Deus estabeleceu isso, que cada família deveria ter então um cordeiro. E o que eles deveriam fazer naquela noite? Versículo 6, olha o que diz a palavra: e o guardareis até o 14º dia desse mês. Ia pegar no dia 10 e ia guardar até o dia 14, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então diga comigo assim, o sacrifício do cordeiro. Deus pediu que eles separassem um cordeiro para sacrificar, para ofertar, para oferecer ao Senhor. Então foi o sacrifício do cordeiro. E o que eles fariam com o sangue deste cordeiro? Versículo 7, e tomarão do sangue e o colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha só, Deus falou assim: vocês vão sacrificar um cordeiro, e o sangue dele, vocês vão colocar, nós podemos dizer hoje como se, para você entender melhor, nos marcos da porta, aqui ó, nas laterais, nas ombreiras, aqui no alto e aqui. Ele ficaria ao lado de fora das casas, a marca do sangue do cordeiro. Aqui está a porta, lá dentro está a casa, aqui fora, eles marcariam as laterais e aqui em cima com o sangue do cordeiro. Entenda que há todo um simbolismo aqui que você já vai entender.
Então eles fariam isso. Versículo 8, e o que eles fariam com o cordeiro? E naquela noite, eles sacrificariam no final da tarde, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, diga carne de cordeiro, com pães asmos, diga pães asmos, com ervas amargas o comerão. Olha só, o que eles iriam comer naquela noite? Eles iam comer a carne do cordeiro, eles iam comer naquela noite pão sem fermento. O que é o pão asmo? É o pão sem fermento, é o pão sírio que a gente fala. Quem lembra? Quem lembra? O que é o pão sírio? Aquele pão que não cresce, aquele pão sem fermento. E eles iam então comer ervas amargas. O que é ervas amargas? Eles iam comer, é como se a gente comesse salada sem tempero, radite, alface, acelga, sem tempero, com uma erva amarga. Por que Deus colocou isso? Veja, iria lembrar o cordeiro, logo você vai entender por quê. Os pães sem fermento, porque o fermento representava o pecado, coisas erradas, fermentadas, tal, então símbolo de pureza. Mas as ervas amargas, era por quê? Para que o povo, toda vez que fizesse isso, eles lembrassem que durante 430 anos, eles foram escravos no Egito. Irmãos, sabe que eu acho que todos nós, de vez em quando, a gente devia fazer algo parecido, comer ervas amargas, para lembrar de onde Deus nos tirou. Quem aqui, a sua vida antes de Jesus, era uma vida amarga, de tristeza, de sofrimento? Quem aqui, se não fosse Jesus, quem sabe você estaria morto, estaria no cemitério, estaria preso? Quem aqui? Mas às vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou, o que Deus fez na nossa vida. Então essas ervas amargas representam de onde Deus nos tirou, para nós lembrarmos que se não fosse Jesus, nós estaríamos se encaminhando para o inferno, para a morte eterna. Então eles participariam desta ceia. Versículo 11, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, quer dizer, já vestidos, preparados para sair, para ir embora, os sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente. Agora olha a revelação no versículo 11, a palavra final no versículo 11, a última palavra, esta é a, vamos lá, esta é a, o que é a Páscoa? Eu estou falando para você aqui da origem da Páscoa, eu estou falando para você aqui do surgimento da Páscoa. Aqui Deus instituiu a Páscoa, e olha o que aconteceu, veja depois, no versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Olha o versículo 13, e aquele sangue, quem lembra do sangue? O sangue do cordeiro estava onde? Aonde que eles deveriam passar? Nos marcos, nos umbrais, aqui na cabeceira da porta da casa, ao lado de fora. Aquele sangue, veja que os egípcios iam ser feridos, os seus primogênitos de morte, mas, versículo 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem, vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, e não haverá entre vocês praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Veja, meus irmãos, Deus estava colocando o sinal do sangue do cordeiro nas portas do povo de Israel, para que a morte, a praga não entrasse ali, a proteção de Deus estaria ali. Versículo 15, como Deus ordenou que eles fizessem, 7 dias vocês vão comer pão sem fermento, pão asmo. Ao primeiro dia, no domingo, você vai tirar o fermento da tua casa, tinha que tirar de toda a casa, porque qualquer que comer pão levedado, pão fermentado, desde o domingo até o 7º dia no sábado, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e também aos 7º dia tereis santa convocação, nem obra nele fareis, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vocês. Eles estavam se preparando então para a Páscoa. Aí versículo 21,
Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Versículo 22, então tomai um molho de isopo, isopo era uma folhagem, um molho de folhas, e o que eles iam fazer? Tomai um molho de isopo, é Moisés passando para o povo o que Deus passou para ele, e molhai no sangue que estiver na bacia, diga comigo, sangue do cordeiro, e lançai aonde? Na verga da porta, no alto, na testeira, e em ambas as ombreiras, nas laterais, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vocês saia da porta de sua casa naquela noite até o amanhecer. Por quê? Versículo 23, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Irmãos, esta foi a instituição da Páscoa. Quando veio a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, a morte viria sobre o Egito, mas não viria sobre o povo de Deus, porque sobre o povo de Deus estaria a proteção do sangue do Cordeiro. Quem está entendendo? Tudo isso é a tipificação de algo, isso foi lá no Antigo Testamento, de algo que Deus iria fazer mais à frente, que eu vou falar para você daqui a pouco. Agora olha o que aconteceu, verso 29, versículo 29 ainda de Êxodo 12, e aconteceu à meia-noite, que horas? À meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Versículo 30, e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31, então chamou a Moisés e Araão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tende ditos. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam e lhe emprestavam e despojavam os egípcios. Sabe o que aconteceu, irmãos? Foi a noite da libertação. Faraó disse pela primeira vez: vocês podem ir, vocês podem partir. E quando eles saíram, eles ainda despojaram, ainda eles levaram as riquezas do Egito. Por quê? Porque eles haviam sacrificado o cordeiro. Toda vez que há sacrifício, Deus responde com provisão, Deus responde com promessa cumprida. Aqui foi a instituição da Páscoa, e aqui então, passando a noite, pela manhã, isso tudo acontecendo na madrugada, aí pela manhã, versículo 35, 36, aliás esse já li, versículo 37 a 42, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens, somente homens, sem contar os meninos e mulheres, e subiu também com eles muita gente, ovelhas e vacas, e grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, eram pães asmos, porque foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararem a comida, porque eles estavam preparados para sair apressadamente. Versículo 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia, diga naquele mesmo dia,
Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito, e essa noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os seus filhos de Israel nas suas gerações. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, aqui foi a instituição da Páscoa. Aqui começou a ser celebrada a Páscoa em Israel. Agora, pastor, isso tudo apontava para quê? O que tem a ver isso com os nossos dias? Lá era o tempo de Moisés, o tempo da lei. O que tem a ver conosco? Tem a ver que, quando chegou o tempo determinado, Deus enviou Jesus para essa terra. E lá em João, capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, quando Jesus, ele nasceu, ele palmilhou esta terra, e ele já estava com 30 anos, e ele se aproximou do rio Jordão, e João Batista estava batizando, e João 1, 29, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro, diga Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, a Páscoa é todo um sinal, é todo um tipo do que iria acontecer através de Jesus. Deus enviou Jesus para ele ser o nosso cordeiro, para ele ser morto na cruz do Calvário, para ele derramar o seu sangue, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, da morte, nós não sejamos mais escravos de Satanás, mas nós sejamos livres aqui nesta terra, tenhamos aqui vida abundante, e um dia estejamos com ele na glória. Ele abriu a porta dos céus para nós, ele nos trouxe salvação, ele é o Cordeiro de Deus. Hoje o sangue de Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor, Salvador, o seu sangue aplicado em nosso coração, nos traz salvação, nos dá livramento sobre toda a obra das trevas. E quando é que Jesus foi crucificado? Foi na sexta-feira da Páscoa. Quem está entendendo? Olha o plano de Deus. Deus é estrategista, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Milhares de anos antes ele planejou um plano todo arquitetado por Deus para nos trazer salvação. Nós todos estamos vendidos na mão do diabo, do pecado, das coisas erradas. O nosso futuro era o inferno, mas Deus enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que Jesus veio, ele se fez cordeiro, ovelha muda, morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Então o que é essa campanha que nós vamos fazer da Páscoa? Começa hoje. Nós vamos fazer 5 reuniões. Hoje, quarta-feira, no próximo domingo é o nosso teatro de Páscoa, na outra quarta-feira, e vamos encerrar no domingo da ceia, no domingo de Páscoa. E eu quero te convidar para estar conosco nesta campanha, estar conosco nessas 5 reuniões. Jesus morreu, ele deu a vida por nós, ele sacrificou por nós. E o que nós vamos fazer nesses 15 dias? Nós vamos simbolicamente, pastor Jorge, pega esse cálice com os frasconetes de óleo, levanta aqui para as pessoas verem, isso. O que nós vamos fazer nesses 15 dias? Nós vamos entregar para você um frasco desse com óleo, já nessa cor que tipifica o sangue de Jesus, e você vai levar a partir de quarta-feira, vai estar aqui no altar, nós vamos orar, vamos consagrar, e nós vamos entregar para cada família. Você vai levar um frasco desse com óleo, e lá na sua casa, você vai ungir os umbrais das portas, os marcos, a testeira da porta, você vai ungir ao lado de fora, você vai ungir as janelas ao lado de fora, para quê? Para que a proteção do sangue de Jesus esteja na sua vida. Entenda, irmãos, é algo simbólico, porque o sangue de Jesus, quando nós o recebemos, ele já cobre as nossas vidas, mas você vai fazer de maneira simbólica. A partir de quarta-feira nós vamos entregar. Pastor, como é que nós vamos fazer? Nós vamos entregar para você um folder com toda a orientação. Eu vou entregar, a partir de quarta nós vamos entregar, e no folder vai ter toda a orientação, para você ungir a sua casa, a oração que você deve fazer. Quem quer fazer isso? Quem quer levar para ungir a sua casa? Vamos fazer, irmãos? Nós vamos fazer uma representação do Cordeiro da Páscoa, daquilo que foi lá em Israel. O que mais nós vamos fazer?
Obrigado, pastor Jorge. Eles fizeram 7 dias de preparação. 7 dias eles não comeram pão com fermento. Então eu quero desafiar você. Nesses 15 dias, nós vamos fazer 7 dias de consagração. 7 dias de jejum. 7 dias que nós vamos tirar pelo menos 1 hora por dia para estar com Deus. 1 hora por dia para você ouvir louvores cristãos, para você meditar na palavra de Deus. 1 hora por dia para você orar, para colocar diante de Deus a tua vida, para você estar com o Senhor. Esse é o nosso compromisso. E também, nesse período agora da Páscoa, nós vamos sacrificar uma oferta para a obra de Deus, uma oferta especial, uma oferta de Páscoa, representando também, quem quer bênção de provisão sobre a sua vida. Veja que aqui, irmãos, Deus falou sobre livramento, Deus falou sobre libertação, mas Deus também falou para eles que eles iriam despojar, eles iriam levar riquezas do Egito, porque toda vez que nós sacrificamos, toda vez que nós ofertamos, Deus se manifesta com provisão. Então o convite para você, nesse período, nós fazemos essa consagração, nós consagrarmos uma oferta especial de Páscoa, nós fazemos 7 dias de jejum, você pode escolher. Tem 15 dias, você escolhe 7 dias para jejuar. Você pode jejuar de manhã, você pode jejuar à tarde, você pode fazer o jejum tradicional, ou você pode abrir mão de alguma coisa. Você pode abrir mão, além do jejum tradicional, vou ficar 7 dias sem café. Quem gosta de café? Alguém que não gosta de café? Não gosta, pastora Chica? Vocês não gostam também? A maioria gosta, né? Eu sou meio viciado nesse negócio. Quando abriu o tal do Starbucks, quem já ouviu falar do Starbucks aí? Vem que o Starbucks é um cafezinho fraquinho, né? Eu ia daqui lá no aeroporto, eu e a Paty e o Lucas só para tomar café. Aí abriu aqui no Shopping Continente, agora abriu aqui no Beira-Mar, meu Deus do céu. Você vai ficar então, além do jejum tradicional, 7 dias, quem gosta de refrigerante? Quem gosta? Não quer dizer que você tome, mas que é legal que lá é, não é? Deve ter alguma coisa lá no meio daquilo. Esse ano, eu estou há 3 meses, sem praticamente quase nada de refrigerante, né, meu Bete? A senhora já está mais tempo, né? 3 meses que eu estou abrindo mão, refrigerante. Então você vai abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, quem gosta de videogame, PlayStation, quem gosta do FIFA, você vai abrir mão. O Ricardinho também, Ricardinho? Eita glória! Então você vai abrir mão por 1 semana, 7 dias, você vai fazer algo sacrificando para Deus. Eles fizeram 7 dias de preparação, sabe, irmãos, há toda uma atmosfera, para a gente criar uma atmosfera de milagres, de presença de Deus. Então nós vamos fazer isso durante esses 15 dias, 7 dias, 1 hora por dia com Deus, jejum, consagração, uma oferta especial de Páscoa, de sacrifício, e nós vamos ter no domingo, dia 2, Elisângela, cadê os convites aí? Cadê? Ingrid. No domingo, dia 2, nós vamos ter aqui o nosso teatro de Páscoa. Domingo, dia 2, é quantos dias de hoje? É de hoje a quantos dias? Quantos? Sabia que vocês sabiam, não dei cola nada, né? Ninguém percebeu. É semana que vem, então, irmãos, nós vamos convidar alguém. Isso vai fazer parte da nossa oferta. A nossa oferta vai ser trazer alguém para a casa de Deus, convidar alguém para estar conosco. Então quero lançar o desafio de você hoje, levar esses convites, nós fizemos impressos convites, para você levar esses convites e entregar para alguém, convidar pessoas que às vezes não vêm na igreja, pessoas que são seus amigos, seus colegas. Você tem uma ideia, no prédio onde eu moro, eu vou convidar gente, na academia onde eu treino, eu vou convidar gente, na assembleia onde eu trabalho, vou convidar gente. Então convidar as pessoas, não vai ser culto dia 2, vai ser um teatro. A abertura já é com o teatro, coreografia, dança, louvor. Então, domingo que vem, nós vamos fazer esse teatro aqui na igreja. E no dia 9, que vai ser a ceia, a nossa ceia vai ser diferente. Sabe como que vai ser a nossa ceia do dia 9? No dia 9 nós vamos participar, carne de ovelha de cordeiro, os irmãos vão preparar. Nós vamos participar de ervas amargas. Quem topa? É só para os corajosos, quem topa? Mas não se preocupe, irmão, que é só um pouquinho, tá? Não é comer um pratão de alface, de acelga, de sei lá, essas coisas, não. É sem tempero, sem nada. E vamos participar da ceia. A nossa ceia vai ser pão asmo, pão sem fermento e o suco da uva. Isso tudo nós vamos preparar para vocês, para o domingo
da ceia, dia 9. Então são 5 reuniões, coisas maravilhosas, criativas nós vamos fazer aqui. Vou pedir ao diaconato, os pastores auxiliares, cada um pega um pouquinho aí, e nós vamos entregar esse convite agora. Alguém vem de lá para cá, de cá para lá, aqui nessa lateral também. Então vai passar aí os convites, isso, ajuda aí, pastores, pega lá com o Jean. Você vai levar esses convites, vai trazer as pessoas para cá, e eu tenho certeza que nesse domingo nós vamos ter casa cheia aqui, amém, Jesus? Quem concorda? Vamos ligar aqui na terra, para ser ligado no céu, amém, Jesus? Então o convite, olha, no sábado, provavelmente no sábado, os jovens, não é, Lucas? Os jovens no sábado vão estar aqui no semáforo, com pessoas caracterizadas de Jesus, com a cruz, entregando o convite no semáforo também. Nós vamos agitar aqui o nosso bairro, vamos agitar aqui o entorno da igreja, e traga seus amigos, seus convidados, pessoas de outra igreja, católicos, evangélicos. Nós vamos fazer aqui um teatro, e o nosso teatro, irmãos, é padrão Hollywood. Olha, eu sempre fico assim até preocupado que os diretores de Hollywood podem chamar os nossos artistas aqui, né? Mas eles não estão para trabalhar para Hollywood, só para Jesus, só se eu for fazer o The Chosen, coisa assim, ok? Então você pega aí os convites, e você vai levar os convites então, para trazer as pessoas, para convidar seus parentes, seus amigos. Domingo vai ser dia de festa, dia de alegria, aqui na igreja tem 100 pessoas, pastora Patrícia, ela está com um elenco de 100 pessoas, que estão participando do teatro, e vai ser a apresentação então no próximo domingo. Quem nunca viu o nosso teatro de Páscoa, levanta a mão, quem nunca viu? Olha, tem muita gente aí, vocês vão ficar impressionados com o que vai acontecer aqui no domingo, ok? Amém, Jesus? Agora eu pergunto, você está disposto a fazer esse compromisso? Quem está disposto? Então levanta a sua mão, todo o povo de Deus, você vai fazer uma oração comigo, todo o povo de Deus, não se preocupe que eu vou fazer uma oração que você vai poder cumprir, porque a Bíblia também diz para a gente não fazer voto de tolo, né? Fazer voto e não cumprir. Então levanta a sua mão e fala assim: Senhor meu Deus, nesse período que antecede a Páscoa, eu vou preparar o meu coração, eu vou me esforçar para vir à igreja, nessas 5 reuniões, só não virei se acontecer algo de força maior, algum compromisso que me impeça. Nesses 15 dias, eu vou me esforçar para fazer 7 dias de consagração, jejum, oração, 1 hora por dia com o Senhor, uma oferta de sacrifício. Vou convidar as pessoas, eu vou me esforçar para realizar todas essas tarefas, porque estou preparando o meu coração para a Páscoa. Diga: Pai, e vou levar este óleo consagrado, e vou ungir a minha casa, e todo mal vai ser expulso, e na minha casa não vai entrar mortandade, porque a proteção do sangue de Jesus vai estar sobre a minha vida. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Agora, queridos, olha para mim aqui. O Senhor Jesus, presta atenção, Ele veio a esta terra, Ele veio para ser o Cordeiro, Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para cá para dar a sua vida, Ele veio com uma missão, e Ele veio preparado para isso. Ele sabia que chegaria o dia em que Ele seria crucificado. Ele palmilhou esta terra, Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu ali no meio dos animais, porque os homens não tiveram espaço para Ele se hospedar, não tinha lugar para Jesus. Ele nasceu no meio dos animais, Ele palmilhou esta terra, Ele curou os enfermos, Ele ressuscitou os mortos, Ele operou milagres, Ele operou sinais, Ele operou maravilhas, Ele fez coisas extraordinárias, Ele andou sobre as águas, Ele demonstrou o amor de Deus, a compaixão de Deus pelo ser humano. O Senhor Jesus, Ele é Deus, mas Ele se fez homem, Ele humilhou-se a si mesmo, se fazendo homem, Ele abriu mão da sua glória, Ele não veio para cá para ser servido, Ele veio para servir, e Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Quando chegou o período uma semana antes da Páscoa, veja que na segunda-feira Ele entrou em Jerusalém, e jogavam ramos no chão, e Ele entrou uma semana antes, sendo aclamado, mas no decorrer daquela semana, as coisas mudaram.
levantaram-se os religiosos contra ele, levantou-se tantas acusações, tantas mentiras contra o Senhor Jesus, e ele foi sendo denunciado, perseguido. Diz a Bíblia que na quinta-feira ele participou da ceia que preparava para a Páscoa. Naquela noite ele não dormiu, ele passou no Getsêmani orando, clamando, buscando a Deus. Ele chegou a dizer assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele chegou a se derramar em oração, ele suou gotas de sangue, porque ele sabia que ele iria pagar o preço pelos nossos pecados. Ele iria carregar a cruz que era para mim, que era para você. Aquela cruz era nossa. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas veja, na quinta-feira ele não dormiu. Aí de manhã, na manhã de sexta, na madrugada, ele foi preso. Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus foi levado perante o sinédrio. Ele não teve julgamento, ele não teve direito de defesa. Ele foi injuriado, caluniado. Ele foi levado a Herodes na sexta-feira de madrugada. Ele foi levado perante Pôncio Pilatos. Ele passou tantas situações. E quando então, o que eles fizeram? Penduraram Jesus num madeiro. Eles crucificaram o Senhor Jesus. Eles chicotearam o Senhor Jesus. 39 chicotadas. Ele pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, e a Bíblia diz que pelas chagas de Cristo nós fomos sarados, pelas pisaduras de Cristo. E ele teve 7 chagas. Primeiro, ele foi chicoteado, as costas dele foram dilaceradas, para que você e eu, para que fosse tirado o peso das nossas costas, o peso do pecado. Ele teve as costas dilaceradas, ele teve os seus pés furados pelos cravos. Sabe para quê, irmão? Para que você possa pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada venha te fazer dano algum. Ele teve os pés furados, para que todo lugar que pisar a planta do teu pé, o Senhor te dê por conquista, por território. Ele teve os pés furados, sabe por quê? Para que um dia os teus pés, lá na glória, possam andar em ruas de ouro. Você sabia que nós vamos andar em ruas de ouro? Aquilo que é o metal mais precioso nesse mundo, lá na glória, vai estar debaixo dos nossos pés. É por isso que sempre você tem que olhar para o dinheiro e dizer: o dinheiro não manda em mim, quem manda em mim é Jesus. O dinheiro é uma ferramenta para abençoar as pessoas. Mas entenda, as 7 chagas dele, ele teve as suas mãos furadas, os cravos, e muitos pintam por aí que foi aqui na mão. Não, se fosse aqui tinha rasgado. Foi aqui na altura do pulso, do braço, para ele poder ficar ali preso na cruz. Imagina o sofrimento, irmãos. Olha o que Jesus passou na cruz do Calvário. E quando ele estava lá sendo sacrificado, como cordeiro, ele foi crucificado às 9 da manhã. Em determinado momento, um dos soldados vai furar o lado de Jesus. Um dos soldados pega a lança e fura ao lado do Senhor Jesus, e diz a Bíblia que do seu lado saiu água, saiu sangue. Para quê? Para que nós pudéssemos ter cura da nossa alma, do nosso interior. Na sua cabeça, eles colocaram uma coroa de espinhos. Você imagina, irmão, se a gente bater a cabeça já fica um galo. Imagina como ficou a cabeça de Jesus, toda disforme. Lá em Isaías 54, 12 diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, porque o seu parecer estava tão desfigurado. Ele estava ali pagando o preço por você, por mim. E lá na cruz, ele buscou forças em Deus, e ele proferiu 7 sentenças na cruz, 7 palavras ele falou na cruz. Lá na cruz, primeiro, ele teve sede. E aí um dos soldados, ao invés de pegar água, pegou fel, pegou vinagre e colocou na boca do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Deus enviou seu Filho, Deus deu o seu melhor, Ele se fez homem para morrer por nós. Deus deu Jesus, e o ser humano não pôde dar nem um copo d'água a alguém que estava pendurado, morrendo. Os homens negaram a Jesus um copo d'água. Você consegue imaginar isso? Ele veio para morrer em nosso lugar. Aquele que disse: eu sou a água da vida, nem sequer um copo d'água foi dado a ele ali na cruz.
quando ele estava lá na cruz, ele ainda conseguiu pensar na família. Ele viu ali Maria, sua mãe. Eu fico imaginando Maria, que criou aquele menino com tanto amor, com tanto carinho, que o anjo Gabriel apareceu para ela, disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E agora ela vendo seu filho crucificado. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Você consegue pensar um filho seu numa situação dessa? Imagina Maria e Jesus ali, ele lembrando da sua mãe, que não tinha ninguém mais para cuidar da sua mãe. Ele olha para João, que estava do lado de Maria, e diz para João: João, eis aí tua mãe. Diz para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Ele se preocupou em que um cuidasse do outro. Deus ama a tua família, a tua casa. Não desista dos teus filhos, não desista dos teus pais, dos teus irmãos. Deus tem salvação para você. Mas imagina, naquele momento, nem Deus podia tirar Jesus da cruz. Por quê? Porque ele tinha feito uma promessa, queria salvar a humanidade. Claro que ele tinha poder para fazer, mas ele sabia que tinha que deixar. Eu imagino, quem sabe, Deus lá no céu olhando aquilo, e quem sabe Jesus pensando: poxa, Deus está contrito, Deus está até irado com tudo isso. Aí Jesus levanta a sua cabeça para o Pai, e ele profere uma das frases mais nobres da história da humanidade, algo que nunca na face da terra ninguém tinha dito, quando estava sendo oprimido, castigado. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, quem é que fez isso na história da humanidade antes de Jesus? Nunca, ninguém. Ali ele estava nos perdoando, ali estava perdoando o meu pecado e o teu pecado. Ali Jesus estava dando a sua vida por nós. Aí quando ele foi crucificado, crucificaram com ele 2 ladrões, 2 salteadores, e um que estava ao seu lado, irado, olha para ele e diz assim: tu não és o Cristo, desce desta cruz, salva a ti mesmo, salva a nós também. Mas o outro que estava do outro lado, repreendeu ele dizendo assim: você não sabe o que diz, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos pagando o preço dos nossos erros, mas esse é um inocente, ele não fez nada de errado. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele e diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, lá na cruz, Jesus, de tanta compaixão, ele ainda consegue trazer salvação para um pecador, para alguém que se arrepende. Por isso eu digo para você, não importa o teu passado, não importa o que aconteceu, é óbvio que o nosso passado tem consequências, mas Jesus não rejeita. Quando você vem para Jesus, Ele perdoa os teus pecados, Ele traz salvação para a tua vida, Ele traz libertação, Ele te aceita. E quando estava próximo do meio-dia, Jesus ali sofrendo, sem a presença de Deus, talvez a maior dor de Jesus é estar separado do Pai, e Ele ora para o alto e Ele clama, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali carregando o preço dos nossos pecados, ali ele estava sendo o cordeiro, sendo morto, para nos livrar do pecado, para nos livrar do mundo, da morte, de Satanás, do domínio das trevas. Meus irmãos, ele estava ali desde as 9 horas, próximo, quando ele fala isso, Eli, Eli, lama sabachthani, próximo do meio-dia, diz a Bíblia que houve trevas, que houve terremoto, que houve barulho, parece que o céu se escurece, porque o próprio Deus nem queria ver aquilo, seu filho ali sendo morto. E depois vai passando o tempo, já vai se aproximando das 3 horas da tarde, ele está ali há quase 6 horas pendurado no madeiro. Imagina a situação, irmãos, o sangue escorrendo. Aí ele olha para o Pai e ele diz: está consumado. Ali estava sendo consumado todo o plano da redenção, desde o dia que Deus criou o homem, quando Adão e Eva pecaram. Desde ali, Deus disse que iria levantar alguém, nós iríamos pisar na cabeça da serpente, da semente de Eva, e Jesus veio para nos dar salvação.
E próximo das 15 horas, ele levanta a sua cabeça, e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morreu, ali ele entregou a sua vida. Ele entregou a vida, querido, por você, por mim, por cada um de nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele se entregou por nós. E o que é que Deus pede de nós hoje? Olha o tamanho do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a vida, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Deixa eu falar para você, todos nós vamos morrer, todos nós, uns mais cedo, outros mais tarde, uns vão viver mais, outros menos. E quando nós partirmos, não importa se você morou numa mansão lá no Jurerê Internacional, se você morou numa cobertura lá na beira-mar, uma cobertura aqui no Estreito, no Bosque das Mansões, ou se você morou numa casa humilde, não importa se você aqui andou numa Ferrari, num Porsche, numa limousine, ou se andou num carro simples. Quando chegarmos diante de Deus, a única coisa que importa é se nós recebemos Jesus no nosso coração, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Então eu quero que você curve a sua cabeça agora, por favor. Eu quero orar com você agora. Ele pagou o preço. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se houvesse somente um pecador aqui, como ele fala na parábola das 100 ovelhas, ele deixaria as 99 e viria em busca de uma. Ele deu a vida por você, ele se entregou por você. E o que é que nós estamos fazendo para valorizar o sacrifício de Jesus? Muitas vezes estamos vivendo só para nós mesmos, e não fazemos nada que ecoa para a eternidade. Muitas vezes vivemos só no nosso mundinho, no nosso egoísmo, nas nossas coisas, e não fazemos nada para Deus, nada para o próximo. Deus entregou o seu melhor. Por isso, queridos, que é algo que eu entendi na minha vida desde cedo: se não fosse Jesus, eu teria morrido já na minha infância. E às vezes eu penso assim: tudo que aconteceu na minha vida, depois dos 10 anos de idade, eu estou no lucro. Eu estou no lucro, que já era para eu ter morrido naquela época, cara. Pensa num menino revoltado, metido a trombadinha, furtando coisas nas casas, gente correndo atrás de mim dando tiro. Desde aquela época Satanás já tinha marcado para me matar, para me levar para o inferno, mas Deus teve misericórdia de mim. E muitas vezes eu penso: o que aconteceu na minha vida, desde os 10 anos de idade até aqui, eu estou no lucro, porque Ele pagou o preço por mim. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Mas eu entendi desde os 10 anos, que eu tinha que fazer algo pelo reino, eu tinha que fazer algo por Deus, pelas pessoas. Então, querido, eu quero orar com você agora. Sabe, Páscoa é passagem, é libertação, é um tempo de transição, mas também é um tempo de consciência, para você e eu que somos igreja, para essa geração que Deus tem um chamado, tem um propósito.
Eu quero orar com você agora, para que Deus venha te renovar, te fortalecer. Se há alguém aqui que você nunca declarou Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você pode hoje fazer isso. Se há alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, você pode voltar hoje. Se há alguém aqui que você está na igreja, mas não tem feito nada para Jesus, nada pelas pessoas, não tem função nenhuma na igreja, oh querido, nós não podemos passar por esse mundo omissos, negligenciando a obra do Senhor. Não podemos chegar diante deles de mãos vazias. Qual é a maior obra que nós podemos fazer para Deus? É ganhar almas. Ovelha sadia da cria, é evangelizar, é falar de Jesus. Então eu quero orar com você agora. Eu sei que em alguma dessas coisas o Espírito Santo está falando com você. Páscoa é tempo de contrição, é tempo de reconhecer as nossas misérias diante de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela obra na cruz do Calvário. Oh Pai, aquela cruz era minha, Senhor. Oh meu Deus, quem sou eu, Pai? Oh Pai, para que o Senhor fizesse uma obra tão maravilhosa por mim, por cada um de nós individualmente. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Muitas vezes, meu Deus, pecamos por omissão, por negligência, por relaxamento, meu Deus, por não te honrar, por não priorizar o Senhor nas nossas vidas. Oh Pai, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesses 15 dias, nos voltarmos mais para Ti, fazemos esses 7 dias de consagração, de jejum, ofertar na Tua casa, trazer alguém, convidar alguém para vir na igreja, para vir no teatro, na ceia, para vir na quarta-feira, Pai, ganhar almas para Ti. Nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, se há alguém em nosso meio que precisa se reconciliar com Jesus, meu Deus, recebe esta vida agora. Oh meu Deus, se há alguém que precisa testificar do Senhor Jesus como Senhor Salvador, se há alguém que ainda não desceu as águas do batismo, meu Pai, como Jesus foi batizado, Senhor, nós queremos ser batizados nas águas. Oh meu Deus, se há alguém que precisa consertar o altar da sua vida, Pai, nós oramos agora, que haja conserto, que haja restauração. Aleluia. Levanta a sua cabeça agora com os seus olhos fechados, levanta as suas mãos. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, diga meu Pai, eu te agradeço. Diga obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu em meu lugar, aquela cruz era minha. Diga obrigado, Jesus. Diga: Pai, perdoa os meus pecados. Eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, eu me reconcilio, eu conserto o altar da minha vida, eu quero te servir. Eu quero, Senhor, cumprir o teu propósito, o ministério, o chamado que o Senhor tem para mim aqui nesta terra. Usa-me por Ti, eis-me aqui, Senhor, rendido estou em Tuas mãos, usa-me por Ti. Deixa eu perguntar ainda, quando você está indo com os olhos fechados aí, tem alguém aqui que nunca declarou Jesus Senhor e Salvador da sua vida, publicamente na igreja? Tem alguém? Tem alguém? Dá um sinalzinho. Não? Tem alguém que hoje quer reconciliar com Jesus, voltar para a casa de Deus? Tem alguém? Não? Agora eu pergunto para todos nós que conhecemos Jesus, quem quer fazer mais para Jesus? Aí levanta a mão. Quem quer fazer a sua vida refletir na glória, que o que você fizer aqui vai refletir na glória para o Senhor Jesus. Então vamos trabalhar para Jesus, amém?
Vamos fazer o nosso melhor para Jesus e vamos dar a Ele a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus! Amém, Jesus, amém.